todos os nossos espectadores. Hoje nós estamos aqui com o professor doutor Edson Barbeiro, que vai nos falar aqui da sigla que está se tornando famosa, que é a ESG no meio empresarial. Né, professor? Muito bem-vindo, né, à nossa entrevista na USP Itaom. Então aqui o professor, primeiro fazer uma apresentação do nosso professor. Ele é graduado em Engenharia de Produção e mestre e doutor em Administração pela Universidade de São Paulo. Obteve certificados de universidades estrangeiras, é professor de inúmeras instituições no Brasil e exterior, é Global Visiting Faculty do Instituto Tecnológico de Monterrey e reconhecido consultor de empresa. Atuou em dezenas de projetos para diversas multinacionais como Microsoft, Google, Itaú e outras. É membro de conselhos de administração e palestrante em inúmeras empresas e associações. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Gastão. Prazer estar aqui, viu? Muito bom. Essa iniciativa do USP Itaom parece ser muito interessante, estou muito honrado. O prazer é nosso. Eu gostaria de começar, né? Por que a sigla ESG se tornou tão presente assim? Bom, primeiro, de novo, também dar boas-vindas a todos e todas que estão nos acompanhando. A sigla ESG, né, que significa Environmental, Social and Governance, a sigla ficou em inglês, né? Sim. A parte ambiental, social e de governança. Uma temática que sua origem já remonta a muitos e muitos anos, na verdade décadas, uma temática que vai além dos lucros empresariais, cobrando, incentivando as empresas a também impactarem a sociedade, a natureza, não é assim? Os acionistas minoritários, os chamados stakeholders. Em particular, Gastão, a terminologia ESG, né, surgiu um pouco mais recentemente, né, cerca de 6, 8 anos aproximadamente, no campo do mercado financeiro. Né? O mercado financeiro começou a observar que precisaria, ao integralizar investimentos, crédito, fazer análises de empresas, também incorporar aquilo que eles chamavam então de fatores ou variáveis ESG. Então, que então significa avaliar a empresa nessa perspectiva, né? Do seu impacto ambiental, daquilo que faz na sociedade e governança. Respondendo a sua pergunta, porque é importante, né? Acho que todos que acompanham um pouco da ciência, né, que a nossa USP inclusive faz bastante, né, isso, e um pouco dos noticiários, que está acompanhando a relação entre empresas e sociedade, sabe da premência, né, isso que é, por exemplo, questões ligadas aos impactos ambientais, o aquecimento global, né, é tema absolutamente necessário, absolutamente imprescindível de estar também na agenda corporativa. Quer dizer que é uma forma também de dar uma apertadinha nas empresas para que elas passem a se adequar aos novos momentos mundiais, né? E realmente passar a ter mais responsabilidade social, seria isso? Sim, eu gosto do apertadinha porque significa uma ideia de fato, uma pressão que a sociedade, ou marco regulatório, então a legislação que cresce nos últimos anos no Brasil e globalmente, no sentido das empresas, então, mudarem grande parte das suas práticas, assim, no que diz respeito à emissão de gases, né, a resíduos, a aumento de economia circular, entre outras práticas, uso de energia, né, assim, além também das práticas no que diz respeito à questão social. Né, então fala-se muito do tema da diversidade, tema absolutamente necessário, né, então sim, é uma pressão que a sociedade está fazendo nessas empresas aí, né, Gastão? Existe também dentro desse padrão, né, do ESG, uma obrigatoriedade com também inclusão? Ah, sim. O que existe é primeiro, um movimento bastante grande para a questão de diversidade e inclusão, né? O pessoal usa a expressão DI, né? Diversidade e inclusão. E é um movimento muito presente, muito necessário, ainda pequeno perante as injustiças que a sociedade brasileira possui, né? Isso, bastante pequeno, mas o movimento já nos é uma últimos iniciativa, anos, né? Já é um movimento, sim. Há 10 anos atrás, em uma aula de MBA, que eu estou tão acostumado, palestras, dizer da necessidade de a gente incluir, né, as pessoas negras, pessoas homoafetivas, evidentemente as mulheres, pessoas com deficiência, etc., seria um assunto colocado apartado, seria um assunto desnecessário na perspectiva que se tinha no mundo empresarial. Hoje já é um tema que as multinacionais não podem deixar de lado. Tem havido resistência ou as empresas têm se mostrado colaborativas nesse sentido?
É um mundo heterogêneo, né? Eu acho que você vai encontrar empresas que são bastante já culturalmente integradas a este movimento, empresas que inclusive muito antes do surgimento da sigla já possuíam movimentos, por exemplo, do que foi chamado Triple Bottom Line, não é isso? Sim. Que é medir a parte financeira, ecológica e social, mas também você tem razão, há movimentos também mais reacionários, não é isso? Este ano, o ano de 2024, foi particularmente presente esse ponto, acabou se ideologizando excessivamente essa discussão. Os Estados Unidos, no movimento que vem muito do Partido Republicano, pontuando que isso é uma desvirtuação dentro do trabalho das empresas, que isso não é necessário, que isso está gerando menor rentabilidade. Não é assim? Então você vai ver um mundo heterogêneo, sim, com resistências, e não há dúvida. E nesse caso ficaram fora os créditos de carbono ou também trata desse assunto? Trata desse assunto. É bem amplo então, né? Exato. Eu acho que há poucas temáticas no mundo das empresas que seja tão multidisciplinar como a temática do ESG, né, para pronunciar completamente em inglês, ou ASG em português. Sim. Porque envolve os aspectos econômicos, também envolve, uma empresa precisa gerar lucros, ela precisa também remunerar os seus acionistas, mas envolve aspectos sociais, inclui aspectos trabalhistas, temas tão caros e importantes hoje como a questão do assédio moral, assédio sexual no trabalho, né, assim, segurança no trabalho, e questões ligadas à governança, que é a relação com os investidores, formação de conselho, auditorias. É um tema muito abrangente. Então a ética empresarial ela entra pesada aí, né? Não tem a dúvida. Porque tudo está de certa forma ligado a essa ética, né? Não tem a dúvida. O seu respeito com relação ao ambiente, ao próximo, né? As pessoas, a equipe, né? Fantástico, né? Fantástico. Por isso que é essencial a gente estudar, né? Principalmente nos MBAs, né? Que essa turma toda, uma boa parte são gerentes, são líderes já, né? Sim. Já tem uma carreira na área. Alguns estão começando, mas muitos já têm uma carreira estabilizada e tem poder de decisão, né? Sem dúvida. Isso aí realmente é fantástico. E as relações humanas, a gente falou um pouco, mas a gente já percebe, então, de uma forma geral, que o objetivo é melhorar, né, dentro da empresa essas relações. O que o senhor acha nesse sentido? Não tenha dúvida nenhuma. Muita gente aproxima a discussão de ESG de uma discussão exclusivamente relacionada ao aspecto ambiental, mas muito enfocada, por exemplo, na questão de emissões. Assim, cresce o debate hoje, por exemplo, com a biodiversidade, não é isso? Mas o social, né, que se refere às relações humanas, tem uma importância absolutamente gigantesca. Então, há, infelizmente, empresas que capricharam, vamos chamar assim, né, na melhoria dos itens que vão nos seus produtos, logística reversa, economia circular, mas tem lá dentro da empresa um processo ainda opressor de trabalho, uma baixa inclusão de pessoas, de públicos minorizados, empresas que ainda perpetuam, ainda possuem, né, isso, práticas de assédio, um tipo de liderança que ainda precisa ser melhorado. Mas, como você mencionou na sua outra questão, é um ponto em que as empresas estão tendo que se revisitar. As gerações de hoje, que vão trabalhar nas empresas, né, assim, não aceitam mais um tipo de liderança agressiva, autoritária, né, assim, que não se preocupa com a empatia, né, uma temática que está sendo muito trabalhada. Então, temos aí um importante debate e esperamos cada vez mais uma importante prática real acerca disso. Ainda está distante. Parece também, né, que me remete a compliance, né? Também, sim, né? Remete, mas não é excludente, não é exclusivo. Sim. Então, quando você fala de ética, você colocou muito bem na sua questão, ética se refere, então, à nossa consciência profunda acerca de como eu relaciono com o outro. A ética presume a alteridade, né? Presume que eu entendo você como um sujeito completo. Isso é ética, um aspecto reflexivo. O compliance está mais ligado ao universo do segmento de lei. Lei aqui entenda bastante amplamente, inclusive as leis, aspas, internas da organização, como códigos de conduta. Então, sim, quando a gente fala de ESG, é uma pauta importante a melhoria dos processos de compliance, mas está cheio de empresas por aí com excelentes códigos de condutas que a gente não consegue viver dentro delas, né? Que ainda há
necessidade de modificação da forma de a gente tratar as pessoas, Sim. que tem a ver com a ética. Então a gente chama disso da diferença entre a ética e a moral, né? Que é um debate da filosofia muito antigo e que está dentro das empresas. Então eu tenho defendido que a gente tem que melhorar o compliance, né? Expor normas, canais de escuta, entre outras coisas, mas também educar líderes, você citou bem, né? Programas de MBA, né? Que devem melhorar o repertório das pessoas no que diz respeito a entender os impactos éticos das suas ações e decisões. Nós estamos num momento, professor, de uma transição muito forte com a inteligência artificial entrando aí, uma robótica pesada que deve gerar transformações. No sentido ESG, o que o senhor prevê nos próximos anos, né? A sua opinião pessoal, de transformações que devem advir dessa implantação, que a gente espera, né, que seja um sucesso, porque quando a gente escuta os detalhes, a gente fala que bom isso que está para vir. São só coisas boas que a gente vê, né? Você fala da IA? Exatamente. Não só na IA, mas vamos ter aí pessoas sendo substituídas, já estamos tendo um meio empresarial por robôs, né? Você tem hoje o McDonald's, hoje o atendimento, trocando todo mundo. Nós temos aí também o Pão de Açúcar. Então isso tudo gera impacto, inclusive, nas equipes, né? O que o senhor prevê, né, dentro da ESG, de melhoras aí, de influências nos próximos anos? Porque é bem futurista, né, a ESG. É difícil fazer previsões, né? Sim. Porque nós estamos falando de um tipo de tecnologia que está ainda na sua infância. Sim. É como se voltássemos, sei lá, a 40 anos atrás e tentássemos antever o que a internet faria em nossas vidas. Uhum. E nos anos 90 a gente não teria muitas condições de fazer isso. Eu mesmo sou engenheiro e vivi a escola de engenharia na USP nos anos 90 e eu não teria condições na época de fazer essa previsão. Mas nós temos que nos esforçar a fazer colocações. Eu tenho uma ligeira discordância, que eu acho que nem tudo é necessariamente bom ou ruim. Tecnologias são neutras eticamente. O que dependerá são das nossas decisões, como a gente vai considerar essas tecnologias. Então, elas podem terem papéis excelentes para termos uma sociedade, um mundo melhor. Há tecnologias que podem, por exemplo, melhorar a nossa medição de emissões de carbono, né? Isso antecipar problemas de solo, fazer monitoramento de cadeias de suplemento na perspectiva de emissões, etc., por exemplo, por meio de blockchain, inteligência artificial. Podemos ter algoritmos positivos nessas IAs que fazem com que a gente tome melhores decisões, até no campo da ética. Ela pode trazer a gente refletir mais positivamente. Não obstante, como aconteceu em outras tecnologias no passado, também pode ter impactos negativos. Né? Isso quando surgiu a física quântica, que levou a energia nuclear e a bomba atômica, né? Isso, e também levou a ressonância magnética. Então a gente... Tivemos coisas positivas e negativas. Vamos ver o que o ser humano faz com essas tecnologias. Eu tenho particularmente medo daquilo que acho que a sociedade como um todo debate, que acho que são dois medos principais. Eu acho que é o medo dos vieses que as tecnologias muitas vezes incorporam, né? Os vieses muitas vezes racistas, vieses misóginos, né? Isso, que acabam por incorporar dentro dessa informática um certo olhar de mundo que nós sempre tivemos, infelizmente. E um segundo preocupação, que é a preocupação com o desemprego. Né? Isso gera-se emprego com tecnologia, não há dúvida, programadores, desenvolvedores. Talvez seja o maior impacto, né? Mas o maior impacto são pessoas que, talvez, ao serem substituídas atividades mais rotineiras, né, a gente acaba encontrando uma sociedade que não vai encontrar espaços econômicos, né? Isso que vai ser, sob o ponto de vista econômico, em pessoas que seriam inúteis, né? Isso, eu estou usando até expressões que alguns autores utilizam. Evidentemente, na perspectiva econômica, de não ter emprego, de suas competências pessoais não atingirem a sofisticação que as empresas vão cada vez ter mais. E porque os trabalhos mais rotineiros têm a ser substituídos. É uma preocupação que a sociedade deve ter e até a economia. Porque lá pelas tantas não tem consumidor também. Então, sim, como é que a gente gira um padrão de justiça social com desenvolvimento econômico e geração de riqueza com estas questões? São questões novas, são questões que ninguém tem uma resposta pronta, mas que precisam ser debatidas. A gente debate muito pouco. Inclusive, no caso da ESG, pode ajudar a monitorar, né, esses parâmetros, sim, que demandariam equipes, às vezes, muito grandes, já que o volume de empresa é enorme. Sim. E talvez a gente possa ter gráficos bem precisos do que está acontecendo, né,
Que a máquina tem essa capacidade, né? Sim. E com maior transparência também. Sim. Nós desejamos cada vez mais empresas que que tenham muros e paredes feitas de vidro, no sentido metafórico, de que suas decisões sejam decisões que a sociedade, que investe, a sociedade que dá licença para operar, né, assim, possa entender. Né, isso. A gente muitas vezes pensou o mundo das empresas numa perspectiva, digamos, de um certo individualismo, isto é, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser aqui dentro, mas cada vez mais essa perspectiva precisa ser repensada. Empresas que são membros de uma sociedade. Eu invisto como investidor pessoal, de pequeno investidor, em uma opção de empresas. Eu quero que ela seja transparente comigo. Eu futuramente quero, eventualmente, trabalhar nessa empresa, eu também quero entender qual é o seu clima organizacional. Eu quero entender o que ela pode fazer para a sociedade, para a comunidade em que ela está. É isso que a comunidade aceita que ela esteja ali, assim, entre outras transparências, entre parênteses aí. Que no passado era muito vista como uma máquina de gerar lucros apenas a empresa, né? E hoje a gente vê que a pessoa passa muitas vezes mais tempo dentro da empresa do que a própria família, né? Sim. Então realmente ela é uma instituição social, né? Sim. Acaba afetando. Lá para os anos 60, mais ou menos, houve uma teoria, que é uma teoria do professor Friedman, da Universidade de Chicago, né? Assim, que cunhou a ideia de que a gente chama de teoria da firma. Né? Isso que é a ideia de uma teoria que dizia o seguinte: olha, a única responsabilidade para uma empresa é dar lucros para os acionistas. Essa era a expressão que o próprio Friedman utilizou. E que foi uma teoria, mas foi uma teoria que influenciou decisores, programas de pós-graduação no mundo inteiro, dos anos 60 e maximizando até os anos 90. Nos anos 90 foi o ápice desse processo. E, no entanto, a gente considera hoje essa teoria um pouco ultrapassada. Né? Isso, inclusive, autores, né, desta corrente teórica hoje dizem, olha, estava errado, né? Isso precisa melhorar. Que as empresas são, você coloca bem, Gastão, entidades socioeconômicas. Elas são econômicas também, gerar lucro é parte de suas responsabilidades, mas longe de ser a única delas. Não podemos mais ter empresas que, em prol de lucros maiores, né, isso, vou usar uma metáfora talvez forte, deixam um rastro de sangue, certo? Que é impactar negativamente a sua cadeia de suprimentos, quebrando pequenas empresas por meio de um processo de compras muito irascível. Desmembramento, né? Muito vender as partes. E uma relação com colaboradores, né? Isso. Hoje a gente tem uma epidemia de saúde mental, né? Aliás, de doenças mentais, né? Isso, uma epidemia de problemas com burnouts, depressão. Nós temos, inclusive, casos bem numerosos de suicídios dentro de empresas. Coisas de um nível de tristeza muito grande. A gente não pode mais aceitar empresas desta natureza. Não é isso? A relação com os clientes, que precisam ser uma relações éticas, transparentes, de uma relação duradoura. Isso não significa dizer que os lucros não sejam aceitáveis, ou sejam proibidos, ou sejam um pecado. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que tem que ir além disso. Não é isso? A geração de riqueza em prol de um bem sistêmico, não apenas de uma parte dessa sociedade. É isso que se chama de teoria dos stakeholders, que é uma teoria que se estuda muito. Eu sou pesquisador deste campo, lidero alguns congressos nesse assunto, e na USP, na FEA, né, por exemplo, há pesquisas extensas há mais de 15, 20 anos sobre esse tema. Lá fora do Brasil também muito forte, que é repensar a teoria da firma, pensar uma empresa que seja impactante para todos os públicos que estão em volta delas. Poxa, muito boa essa entrevista, viu? A gente está chegando aqui ao final, mas foi fantástico, né? Ter mais detalhes da ESG, desses impactos, dessas novas tecnologias que vão influenciar a nossa vida, né? E as empresas. E realmente a gente está caminhando para um mundo, esperamos que seja melhor, né? Isso. Do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista do tratamento ao funcionário, né? Porque também um funcionário bem mentalmente, claro, funcionário bem nas suas relações internas com a chefia ou entre os funcionários mesmos, ele trabalha melhor, ele aumenta o rendimento, né? Eu não conheço ninguém que está abalado internamente que trabalhe bem, né? Sempre cai o rendimento. Sim. Então isso acaba se refletindo aí numa melhora
daquela empresa, a visibilidade dela também, né? O próprio funcionário fala muito melhor da própria empresa, isso é muito importante. Agradeço muito ao professor, né? Nós vamos encerrando a nossa entrevista hoje e fiquem ligados aqui, né, professor? Fiquem ligados que vamos ter vários assuntos interessantes em vários podcasts, né? E aí, espero que vocês estejam sempre acompanhando a gente aqui, tá? Um abraço e até a próxima.